Nós estamos, acredito eu, que fechando. A não sei que Deus tem algo mais relevante ainda para nos revelar, mas acredito eu que nós estamos fechando esse tema. Mas eu orei e o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações sobre coisas bem práticas da nossa realidade, amém? A primeira delas, que são características que precisamos desenvolver. É óbvio que existem pessoas que são mais maduras numa área e em outra área são crianças. Você conhece alguém assim? A pessoa é muito madura profissionalmente, ela é o cara na empresa, é o cara mesmo. Mas chega em casa é um bebezão, é um moleque, não sabe se comportar com a esposa, com os filhos. O que fazemos para atingir assim uma maturidade plena? O que eu chamo de maturidade plena é uma maturidade equilibrada, porque ela fala em todas as áreas da sua vida. Ela fala na vida profissional, ela fala na vida intelectual, ela fala na vida espiritual. Ela fala em todas as áreas. E aquilo que mais tocou meu coração veio em primeiro lugar. Aquilo que Deus tem falado comigo e Deus tem me feito maduro a partir do momento que eu passei a observar a graça de Deus. Então, se você está anotando, esse é o momento. Primeiro ponto, para desenvolver a maturidade plena é entender e viver a graça de Deus. Por quê? Maturidade é conhecer e receber a graça. Saber que de vez em quando você pode cair. Todos nós caímos de vez em quando, não é verdade? Todos nós tropeçamos num pecado. Todos nós tropeçamos numa palavra sem querer. Ou seja, todos nós cometemos esses erros. Então a maturidade é entender a graça. E saber que quando você cai, que quando você erra, não é o fim do mundo. O mundo não acabou ali, você não parou de ser cristão. Você não morreu na fé, não. Jesus Cristo, Ele tem sempre amor e perdão. Ele tem sempre um recomeço. E o amor e perdão sempre nos preenche quando nós nos arrependemos. Amém? Quando você se arrepende, o amor e o perdão, a graça de Deus, desce sobre a sua vida. Ter maturidade é entender a graça. Por que o entendimento da graça é assim tão importante? Porque tem muitas pessoas, talvez você que está me ouvindo já passou por essa experiência, ou você conhece alguém no GC. O indivíduo pecou. O indivíduo numa noite, ele sentou o pé na jaca, como se diz, né? Foi para a balada, ficou com todo mundo, usou tudo que não devia usar. E aí o que acontece? No dia seguinte, ele sai do grupo do WhatsApp do GC. Alguém já passou por isso alguma vez na vida, meu Deus? No dia seguinte ele bloqueia todo mundo no WhatsApp, o líder, ele bloqueia o discipulador. Ele diz, não, agora eu estou condenado ao inferno. Eu traí os meus amigos do GC. Eles estavam orando por mim, eu traí eles. Eu não segui o conselho. Tipo, é quando num dia o cara está muito bem com Deus e no outro dia ele está na lama. Tudo bem, você pecou. É lógico que o que você fez é errado, mas não é o fim do mundo. Deus está sempre pronto a nos perdoar. E nós? Você acha que o líder de GC teu não vai te perdoar? Você acha que o seu discipulador não vai te perdoar? Por um delito, por um erro? Todos nós cometemos erros. É óbvio que uns cometem erros mais vezes, repetidas vezes. Uns mais graves, outros menos graves. Mas a questão é, quem é você para julgar o erro? Quem é você para dizer, uma mentirinha é tolerável, mas voltar para a balada não é tolerável? Tipo, já parou para pensar nisso? Por que nós botamos na balança, esse pecado é perdoável, esse pecado é para aceitar, esse aqui não, esse é digno de exclusão do grupo do WhatsApp do GC. As pessoas que fazem isso, eu não estou aqui para apontar, eu não estou aqui de uma historinha que eu fiquei sabendo essa semana, calma, não é nada disso, não tem nada, pelo amor de Deus. Mas, diante de Deus, coloque amor no teu coração, naquilo que eu irei falar agora. Mas as pessoas, quando você fez isso, se você fez isso, foi um ato, um gesto de infantilidade. Você pode não ser um infantil, mas esse gesto foi de infantilidade. Foi uma atitude infantil, impensada. Porque o fato de ter cometido um pecado não quer dizer que o mundo acabou. Não quer dizer que Jesus parou de te amar. Não quer dizer que você não tem mais direito de pisar na igreja, de frequentar o GC. Não quer dizer que você não... Agora o céu está de bronze. Agora Deus não ouve mais as minhas orações. Meu Deus, que balela! Jesus está sempre pronto a perdoar.
desde que você se arrependa. Foi? Pisou? Atolou o pé na jaca? A pergunta é, se arrependeu? Essa é a primeira pergunta que eu faço a todo mundo que senta no meu escritório, que quer um atendimento, que quer conversar. Pastor, errei. Pergunta, se arrependeu? Você já orou para Jesus? Quem já conversou aqui comigo no escritório pode testemunhar que são as primeiras coisas que eu pergunto. Você já pediu perdão para Jesus? Já se reconciliou? Já se retratou? Então, meu irmão, isso é graça. Isso é amor, isso é perdão. O outro lado da balança também precisa ser mencionado, viu? Porque tem pessoas que usam a graça, sabem que já serão perdoadas, e aí elas gostam de atolar o pé na jaca toda semana. Toda sexta-feira à noite ele dá uma atoladinha, e no sábado ele tira o pezinho, né? É uma coisa assim. Sabe, as pessoas já sabem que serão perdoadas, já sabem que tem o amor de Jesus ali pronto, e elas acabam usando a graça de forma libertina. Paulo nos adverte muito sobre isso. É lógico que Paulo é o maior mestre, o maior ensinador a respeito de graça. Se você quer entender mais sobre a graça de Deus, eu te aconselho a ler o livro de Romanos, a ler o livro de Efésios. Mas todas as vezes que Paulo se aprofunda no assunto da graça, ele diz assim, de modo algum, useis dessa graça, desse favor, para libertinagem. E geralmente nas menções de Paulo ele atribuía essa libertinagem também a pecados sexuais. Porque esse é o prazer latente do homem que mais atrai as tentações, né? A partir do sexo e do entretenimento vem a grande maior salada de pecados aí que o diabo nos tenta hoje em dia, não é verdade? De namorico, de balada e etc. e por aí vai. Ou seja, Paulo sempre falava, olha, não deis lugar à libertinagem. O que é o entendimento de uma pessoa madura? É o entendimento da pessoa que recebe a graça, mas ela não é nem 8 nem 80, ela é equilibrada. Ela diz assim, eu já sei que se eu pedir perdão, Jesus vai me perdoar mesmo, então eu vou. Você está pisando num terreno muito, muito, muito perigoso. Um dia nós podemos pregar só sobre isso, falar só sobre isso. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, que diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia e falava como menino, mas quando cheguei à fase adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Ou seja, quem pensa dessa forma, barateia a graça de Deus, está pensando como um menino. E Paulo estava falando, quando eu era como criança, eu realmente pensava como criança, mas agora que estou atingindo a fase adulta, devo pensar como um adulto. Entender e viver, receber a graça de Deus diariamente, é um dos maiores princípios para atingir a maturidade plena e ter o equilíbrio disso na vida. Segundo ponto que eu gostaria que você anotasse, pode tirar uma foto do slide. Segundo ponto é discernir o tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz, tudo tem o seu tempo determinado, e é tempo para todo propósito debaixo do céu. Do versículo 1 até o versículo 8, é um baita de um ensino, é uma aula teológica muito profunda a respeito do tempo. E nós podemos aprender que existe o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher, e por aí vai. Para tudo na nossa vida existe um tempo. E o princípio de sermos maduros é justamente entender a fase, a estação, o tempo que você está vivendo. Portanto, eu quero te fazer a primeira pergunta essa noite para você refletir. A pergunta é, você realmente sabe qual momento da sua vida você está vivendo hoje? Eu estou te fazendo uma pergunta muito séria e muito relevante. Se você não tem essa resposta, anote no bloco de nota do seu celular. Você não vai ficar pensando nisso durante a mensagem inteira. Mas essa é uma das coisas para você pensar hoje à noite, antes de dormir. Essa é uma das coisas para você pensar, quem sabe amanhã, no domingo de manhã. Qual é o tempo da minha vida? Que momento eu estou vivendo? Será que eu estou num tempo de plantar ou eu estou num tempo de colher? Será que eu estou num tempo de estudar, de me preparar, de treinar? Ou será que eu já estou num tempo de promoção, de exaltação? Qual tempo da sua vida você está vivendo? É fundamental a observação e a resposta disso.
Eu quero contar para vocês algo a respeito da minha vida. Sabe, quando eu casei com a Daiane, no dia seguinte, os nossos pais já estavam perguntando: e aí, quando é que vem o filho? Fraca pressão. Brincadeira, foi quase isso, tá? Foi muito rápido, né? Eles estavam pedindo por um filho porque ambos os pais ainda não tinham netos. E aí nós recebemos uma pressão muito grande, já logo no início do casamento. E a gente sentou um dia, e nós tivemos uma conversa séria. Nós falamos assim, ó, a minha vida é de Deus, sua vida é de Deus, a gente já entregou tudo para Deus, então nós vamos fazer o seguinte. Nosso acordo é, nós vamos orar, e nós vamos perguntar para Deus o momento de termos filho. E a gente fechou esse acordo, tá beleza. Nós começamos a orar. E aí o Senhor tocou ao nosso coração, que era mais ou menos uns 5 anos que nós iríamos esperar. Ou seja, nós entendemos o tempo. Nós entendemos que nós teríamos 5 anos, preste atenção, nós entendemos perfeitamente que nós teríamos 5 anos para curtir muito o nosso casamento. Só eu e ela. E hoje qualquer plano que a gente vai fazer, a gente tem que pensar eu, ela e mais 2, no mínimo, né? Mas foram 5 anos muito bem vividos, a gente sabia exatamente o tempo que a gente estava vivendo, que a gente tinha que curtir. Embora essa fase da nossa vida, nós falamos assim, vamos nos dedicar integralmente para Deus. Cara, nós chegamos num ponto. A gente foi comemorar o primeiro ano de casamento junto, uma lua de mel super romântica, né? Coisa mais romântica do mundo, né, Daiane? A gente foi comemorar 1 ano de casamento junto, na escola adorando, em Minas Gerais. Em Belo Horizonte eram 2 semanas de escola de adoração, intercessão, essa coisa toda. 2 semanas em quarto de meninos e quarto de meninas. Separado, aniversário de 1 ano de casamento. Pensa, nós era doidão, né, cara? A gente estava muito louco por Jesus, muito louco pelo reino. Mas a gente estava entendendo o nosso tempo. Aquele era o tempo de se jogar com tudo. É lógico que hoje ainda nós nos entregamos por inteiro, né? Mas hoje a gente compartilha, a gente divide. Tem muitas mais pessoas para trabalhar no reino. Glória a Deus por isso, amém? Deus tem levantado pessoas poderosas aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu entendi que aqueles 5 anos era a fase da minha vida. Preste atenção, que isso tem a ver com discernir o tempo, ok? Estamos falando sobre discernir o tempo. Eu entendi que eram 5 anos da minha vida, que eu precisava me gastar por inteiro ao ministério, e eu precisava me gastar por inteiro para minha esposa. E aí ao final do ciclo, sem a gente pensar, calcular, sem orar, o Senhor ministrou no nosso coração. Chegou a hora de ter filho. Eu vou te dar um filho. E por incrível que pareça, 1 mês depois, recebemos a notícia que a Daiane estava grávida do Natan. Glória a Deus, glória a Deus. Deus falou primeiro ao meu coração, cara. Foi no encontro com Deus, inclusive. Eu estava no encontro com Deus e Deus ministrou. Chegou a hora, você vai ser pai. E Deus começou a falar e revelar, blá, 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 umas coisas que não interessam para você, né? E Deus começou a falar, e 1 mês depois, eu recebi a notícia que Daiane estava grávida. Ou seja, eu entendi perfeitamente aquela fase que estava vivendo. E hoje eu me pergunto muito, Senhor, qual fase que eu estou vivendo? Qual tempo que eu estou vivendo? E eu sei exatamente qual tempo da minha vida estou vivendo. Não sei ainda quanto tempo vai durar, mas eu estou me preparando, porque Deus já me falou qual vai ser a próxima estação. Assim, dessa forma, devemos andar na presença de Deus. Você sabe onde está e você sabe onde quer chegar. Você sabe o que é isso? Isso se chama maturidade. Saber onde está, saber quem você é e saber onde quer chegar. Definir, determinar, ou perguntar e ouvir para Deus qual é o seu destino, qual é a próxima estação. Será que estou me preparando corretamente? Isto é maturidade, é discernir o tempo. E entender, olha, Deus está me fazendo bater nessa tecla, eu não sei porquê, talvez tenha algumas pessoas aqui que não estão discernindo isso muito bem, mas entender que ainda que você esteja nessa fase da sua vida chorando muito, logo vai vir o tempo de sorrir, diz o teu Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem dos céus, e ela vem logo ao amanhecer, aleluia! Está chorando muito, está na deprê, está na pior, ok, você não precisa se matar, não é o fim do mundo. Existe tempo de chorar. Existe um tempo de prantear. Mas também vem o tempo da alegria depois disso. Existe um tempo que você soa mais, é o tempo de plantar. É um tempo difícil, é um tempo que você entrega por inteiro. Os dias, o horário do dia parece mais curto, não é verdade?
Parece que as horas passam mais rápido, a semana passa mais rápida. Existe um tempo assim na sua vida, sim, mas não dura a vida inteira. Isso é apenas uma estação. E o discernimento dessas coisas é o que te traz maturidade e equilíbrio. O discernimento dessas coisas faz com que a sua fé não se abale. Você diz assim: Deus está demorando demais. Que tipo de oração é essa, de criança? Você está chamando Deus de incompetente? Porque quando você diz que ele está demorando demais, ou você está chamando de incompetente, ou está chamando ele de atrasado. Qual dos dois? Deus está demorando demais? Ou será que você não está sabendo discernir corretamente o tempo que você está vivendo? Ou será que talvez você não está preparado o suficiente para entrar na próxima estação? E por causa disso Deus está te protegendo. Isso faz sentido para você, hein? Por causa disso Ele está te protegendo, porque Ele diz assim: se meu filho entrar na próxima estação desse jeito aí, vai se quebrar todinho. Se a minha filha entrar no casamento desse jeito, com essa cabeça, com essa maturidade, vai se arrebentar todinho, o casamento dela não vai durar um ano. Faz sentido isso? Aí talvez pergunte: Senhor, está demorando. Está demorando. Todo mundo meu GC já casou, só estou eu aqui encalhado, Jesus amado. Eu que te pergunto: será que você está pronto realmente para entrar no casamento? Será que o que precisava ser tratado na sua vida, equilibrado na sua vida, será que isso foi corrigido para fazer com que você entre num casamento e seja feliz e faça outra pessoa feliz? Ponto 3 diz: jamais tente se autopromover. Lucas 14, versículo 8 diz assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Verso 9: se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, lhe diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O entendimento de maturidade passa pela autopromoção. Existem pessoas que querem estar num nível ou num lugar que ainda não foram chamados para estar. Existem pessoas que têm tanta ânsia, e não é errado o desejo de crescer, amém? Precisamos discernir isso. Desejo de crescer não é errado. Por muito tempo também nas igrejas brasileiras foi falado que a ambição era um pecado. Desde quando, meu irmão? A ambição é uma das melhores coisas que o ser humano pode ter. Desejo de crescer, desejo de evoluir, desejo de progredir, de melhorar, é uma das melhores coisas. Agora, o que você não pode confundir é: ter ambição não quer dizer que você vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que você queria. Ou seja, nós que somos filhos de Deus precisamos ter um entendimento correto a respeito da ambição, e entender que você ambicionar um lugar é bom, é importante. Você querer crescer, estar no lugar, isso tudo é válido, ok, bacana. Agora, não se coloque na posição que você não foi chamado ainda para estar. Talvez Deus já tenha te falado: você vai ser, você vai estar, você vai chegar. Mas deixa Deus te promover. Porque o último versículo ele dá base para o que estamos falando, ele dá estrutura, ensino. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O entendimento de uma maturidade plena precisa passar pela humildade e pelo questionamento de autopromoção. Será que eu estou me autopromovendo? Será que eu estou exacerbando, pisando em todo mundo? Quarto ponto que eu quero destacar para vocês é: desenvolva o amor. Mateus 5:44 diz: eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por todos aqueles que lhe perseguem. O amor é uma
condição que todo filho de Deus, filha de Deus deve ter. O amor não é opcional. Eu vejo as pessoas falando a respeito de amor, e normalmente o que a gente vê muito por aí é que o amor, para quem te elogia, para quem te segue, para quem te acompanha, é um amor que rola, que flui, que todo mundo vê. Mas e o amor para quem te critica? E o amor para aquela pessoa que um dia você soube que ela falou mal de você? Como está esse amor? Aquele amor que um dia você ouviu um fuxico a respeito daquela pessoa, um fuxico gospel. Como anda esse amor? Porque, cara, o nível de amor que Jesus estabeleceu foi muito pesado. Ele disse assim: você tem que amar os seus inimigos, que são aqueles que te perseguem. Jesus estava falando, ele completa depois do versículo 46, ele diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Tipo assim, é muito fácil amar quem te ama, sacou? Até os publicanos fazem isso. Publicanos eram uma série de religiosos da época, até eles, sabe, os caras que não tem muita verdade interior, que eles só vivem de fachada, de máscara, até esses caras fazem isso. Ou seja, você amar o papai e a mamãe que todo dia te chama de linda é maravilhoso, né? E você amar aquela pessoa que uma vez já te rejeitou? Porque o que a Bíblia diz é que você precisa orar por ela. Entenda, amar não tem nada a ver com sentimentos. Amar aqui é uma atitude. E quando você ora pela pessoa, você já demonstra uma atitude no mundo espiritual. Você já dá um recado para os céus. Você diz assim: Senhor, eu estou limpando meu coração de toda mágoa, de todo rancor contra essa pessoa, e eu quero que essa pessoa te conheça realmente. A maturidade, ela é justamente isso, é dar a outra face. Te bateu de um lado? Oferece o outro lado. O ponto 5 para se tornar maduro na plenitude é viver em unidade. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas eu falei como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais, visto que há inveja e divisão entre vocês. Dessa forma, vocês estão sendo carnais e agindo como mundanos. Sabe qual é o padrão do mundo? Sabe qual é a forma do mundo? É ser invejoso. É cada um olha para si, para o próprio umbigo. É divisão, é dissensão. Esse é o padrão mundano. É quando você olha para outra pessoa e diz assim: fulano agora é líder, fulano agora virou supervisora. Será que ninguém vê? Será que a igreja é cega? Fulano agora foi promovido a gerente. Esse aí agora é o gerente, é o novo gerente. Quando você solta falar uma coisa dessa, meu irmão, na empresa, no seu ambiente de trabalho, você está no mínimo envergonhando o evangelho. Porque você prega amor de Cristo, amor ao próximo, você prega perdão, você prega graça, você ouve isso. E lá fora, você aponta o dedo e fala mal. Isso é no mínimo vergonha ao evangelho. No mínimo. Para ser bem assim, leve. Inveja, dissensão, para não dizer aqui também calúnia. Conta um conto e aumenta um ponto para o próximo. Passa para frente aquilo que não presta. Passar aquilo que é bom. E no evangelismo você nunca quis ir, né? Você sempre deu um migué para ir no evangelismo. Mas para contar coisa ruim, você é o primeiro a transmitir informação. Sabe o que é isso? Isso é o espírito do anticristo, espírito de divisão. É o espírito de divisão, meu irmão. Não se tem unidade, porque quem zela pela unidade protege o corpo. Quem zela pela unidade diz assim: vamos orar. Se alguém for falar algo ruim para você, você tem que responder a pessoa: você já orou por ela? Só isso. Você não precisa ser ignorante, não precisa ser desrespeitoso. Aliás, você não deve ser desrespeitoso, você não deve ser ignorante. Tá bom? Mas faz ela se enxergar de maneira bem suave, bem cautelosa. Vamos orar por ela? Vamos essa noite, vamos orar junto. Acabou. A pessoa vai sutilmente se tocar. Isso é viver em unidade, é zelar,
é entender que Jesus ele vem buscar uma noiva, ele não vem buscar uma vida, ele não vem buscar um GC, ele vem buscar um corpo. E ei, escuta o que eu vou te dizer. Este corpo não é perfeito. Existem membros hoje que estão fracos. Existem pessoas hoje que estão precisando do seu abraço. Existem pessoas aqui, agora, me ouvindo, que não deveriam estar ouvindo essa palavra. Deveriam só receber amor, carinho, dizer aqui, eu vou orar por você. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão assim, que precisam desse aconchego, porque o corpo não é perfeito. O corpo tem membros, eles têm células que estão fracas e precisam que as outras partes do corpo dê apoio, dê sustento, leve proteína, leve os aminoácidos necessários, leve a proteção necessária àquela célula, àquela região, àquele membro. Isto é maturidade. Só vamos ser uma igreja madura quando entendermos que somos um, e que quando você aponta para alguém, você está apontando para si mesmo. Meu Deus. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal de si mesmo. A maturidade passa por tudo isso. E eu vou tocar agora num ponto excêntrico. Muita gente erra aqui. Muitas pessoas que sentam comigo no escritório para se aconselhar erram nesse ponto. Pessoas que não são maduras são pessoas que não sabem dizer não. Não sabem dizer não. Mateus 5, capítulo 37 diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Ou seja, Jesus não disse, seja sempre bonzinho no seu falar. Jesus que pregou amor ao inimigo, ele falou assim, você precisa também falar não, não. E as pessoas erram tanto porque não sabem dizer não. Elas dizem assim, mas eu ia acabar com a vida do fulano. Mas ele não ia gostar. Mas não ia dar certo. Dificuldade para dizer não é uma certa infantilidade. É a pessoa que não amadureceu a tal ponto de entender que muitas vezes, a grande maioria delas, o não é para proteção. Eu sou pai, eu entendo que todas as vezes que digo não aos meus filhos é para protegê-los do pior. Ou seja, será que você tem essa maturidade para ouvir o não de Deus? Será que você tem essa maturidade para ouvir o não de um líder? Ou você acha que tudo que você quiser, tudo que você pedir precisa ser aceito, porque você é ovelhinha amada, querida, bondosa, cheia de graça? Mas sobretudo, e o que eu quero falar aqui, a tecla que eu quero bater é você sabe dizer não? No seu trabalho, para os seus clientes, para a sua casa, na sua família, você sabe dizer não? Seu namorado, na hora que ele está se assanhando, está beijando demais, está tocando onde não devia tocar, será que naquela hora você sabe dizer não? Mas pastor, ele é o homem da minha vida, pastor, vai que ele termina comigo. É essa desculpinha que todo mundo dá. Pergunta é, até que ponto você vai errar por não aprender a dizer não? Você acha que você vai ser indesculpável diante de Deus que você foi bonzinho demais? É isso? Você vai chegar aquele dia no juízo final e vai dizer, Deus, eu quis ser bonzinho, eu quis amar com todo o meu coração, meu corpo, alma, espírito, eu amei demais. Então com todo esse meu amor eu só disse sim. Um discurso legal, hein? Só não quero estar perto de você para ouvir a resposta. Porque saber dizer não é dar ouvidos à voz de Cristo. Ele diz assim, ei, filho, filha de Deus, a sua palavra deve ser sim, sim, e não, não. E o que passar disso é procedência do diabo. Quando você não fala não no seu namoro, você está mandando o diabo entrar. Quando você não fala não para o seu liderado, naquilo que você sabe que deveria falar não, você está deixando o diabo entrar. Quando você não fala não no seu trabalho, na sua casa, na sua família, naquilo que deveria falar não, você está deixando o diabo entrar. O diabo diz assim, opa, esse terreno aqui eu conheço. Esse negócio aqui de duas conversas, isso aqui é comigo mesmo. Desde o Éden eu sou assim. Esse terreno eu conheço bem, 2 papinhos, não é bem assim. 7º ponto de uma pessoa madura, um dos mais importantes aqui. Para sermos maduros,
precisamos nos entregar por inteiro. Não existe maturidade se você não se entregar por inteiro. Preste atenção que esse texto agora é forte, meu irmão. Se você tem sua Bíblia aí, está com a página aí, essa é hora de marcar, de anotar. É Lucas 14, versículo 26. Diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos. Preste atenção, meu irmão, presta atenção. Ei, Jesus estava falando, tá bom? Se alguém vem a mim e ama o papai, se ama a mamãe, se ama a esposa, o cônjuge, o pessoal não fala aí no mundo família em primeiro lugar? É família não, família em primeiro lugar. Olha o que Jesus está falando. Se ama filhos, irmãos e irmãs, e até sua vida própria mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu sei que tem pessoas que têm uma certa resistência a isso que eu vou falar, uma certa cautela. Entendo a autoridade paterna, entendo a autoridade materna, mas entendo também que a autoridade da palavra de Deus é sobre tudo e sobre todos. Não existe autoridade no mundo maior do que a palavra de Deus. Ou seja, nenhuma hipótese você deve colocar seu papai, sua mamãe, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos. Esses dias a Daiane falou aqui de uma ministração que ela foi totalmente tocada por Deus quando ela orou e disse assim: Senhor, eu te entrego os meus filhos. Ela realmente estava entregando. E o sentimento que foi gerado, a angústia, eu imagino o desespero, meu irmão, terrorismo mental, sabe, de falar assim: Senhor, realmente, se fosse para doar nesse momento eu estaria doando. Sabe o que é isso? Os nossos filhos são muito importantes para nós, acredite nisso. E eu estou falando com você agora, para a sua vida. Talvez você ainda não tenha filhos. Talvez o que seja tão importante para você são seus pais, são, sei lá, sua esposa. Mas para refletir, será que você não tem colocado isso na frente de Deus? Será que você não tem dado algumas desculpas para Deus? Eu sei, todos nós precisamos ter um tempo de qualidade com a família. Eu não abro mão do tempo de qualidade que eu tenho que ter com a minha família. Mas não existe tempo mais importante do que um tempo na presença do meu Deus. Não existe ninguém mais importante do que a presença do meu Deus em mim. Porque se não for por Ele, a minha família não vai ser nada. Quem pode garantir a vida, a existência, senão Ele? Para onde eu irei, Senhor, se só Tu? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que garantia você pode dar a pai, a mãe, a filho, a irmão, a irmã, se não for a garantia que Deus dá? É isso que Jesus está falando. Você não pode colocar nada na frente dele. E quem coloca não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Foi isso que ele disse. O entendimento disso é o entendimento de alguém maduro. Por que maduro? Porque é inteligente. Porque reconhece: opa, eu sou eterno. Ok, eu sou eterno. A minha vida, os meus dias, a minha saúde, minha família depende de Deus? Depende, ok? Isso é pensamento de quem é inteligente, meu irmão. Ok, depende. Então eu vou priorizar as coisas de Deus aqui. Porque eu sei que se tudo depende dele, se eu priorizar ele, ele vai cuidar de tudo para mim. Sacou? É tão lógico isso. É tão lógico, e a observação de que você é eterno. Agora o pior de tudo é que tem pessoas que não colocam família na frente de Jesus. Tem pessoas que colocam dinheiro na frente de Jesus. Ai, ai, ai. O que você tem usado para substituir o primeiro lugar na sua vida? Porque o entendimento de maturidade precisa necessariamente passar por isso. Você não pode ser considerado um maduro espiritualmente se você não entender que Deus deve estar em primeiro lugar. E o reino, sim, é mais importante que tudo. Esse jargão, família em primeiro lugar, não, meu irmão, corrige isso. Eu sempre corrigi as pessoas que me falaram isso. Família não é primeiro lugar. Se alguém te falar isso, falar sem querer, falar no jargão, eu sei, o coração é bom, é legal, família é muito importante para nós. Belezinha, ótimo. Primeiro lugar, não. Família também é muito importante para mim, amo demais. Tem uma coisa que mexe com meus sentimentos, é família. Primeiro lugar, não. Primeiro lugar já tem dono.
E esse dono está no lugar antes mesmo de criar o planeta Terra. E o mais incrível de tudo, ele já tinha me visto antes de criar o planeta Terra. Ele já tinha olhado para mim, me desejado antes de criar o planeta Terra. E ele viu, esse vai ser meu filho, essa é minha filha amada, que vai reinar comigo em toda a eternidade. Seus filhos serão abençoados, suas filhas serão abençoadas, sua casa será abençoada, a sua família será abençoada. Quando você olhar o reino em primeiro lugar, reino de Deus em primeiro lugar.